Hoje está baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 9 e 10, que diz assim: E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Querei que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. O texto bíblico diz que os sacerdotes entregaram Jesus a Pilatos por inveja. E inveja é um mal que está dentro da história da humanidade há séculos. No século IV da era cristã, alguns teólogos estudaram os vícios da alma, os pecados da alma, e eles chegaram à conclusão que existem alguns pecados que eles geram outros pecados, que eles são como pecados que são uma fonte, que geram males no coração humano e nos relacionamentos. E isso eles chamaram de pecados capitais. Os 7 pecados capitais, que são os pecados, não que são pecados maiores que os outros, mas que são aqueles que geram outros pecados. E entre os pecados capitais, um deles é a inveja. A inveja gera outros pecados, gera raiva, gera ódio, gera indiferença, em alguns casos gera até morte, como é o caso dos sacerdotes aqui que geraram essa morte. Talvez você que está me ouvindo aqui nessa manhã, você é vítima da inveja de alguém, ou quem sabe você mesmo carrega dentro do seu coração esse sentimento invejoso, esse sentimento dentro de você, e você não sabe como lidar com isso. E nessa manhã eu quero apresentar para você discernir, entender: será que eu tenho inveja dentro da minha alma? Será? E o que eu posso fazer para vencer, para ser curado desse mal? Como é que eu faço para vencer esse vício mental, existencial que eu carrego? Então eu quero que você me acompanhe nessa reflexão aqui, e a gente vai observar algumas características da inveja. Primeira característica, primeira marca ou consequência da inveja é que a inveja é um pecado da proximidade. Ou seja, a inveja é um pecado das pessoas que estão mais próximas umas às outras. A inveja acontece em ambientes, por exemplo, familiares, dentro de casa, ou numa sala de aula, ou entre pessoas próximas, amigos, companheiros de trabalho. A inveja é um pecado de pares. A tendência é que você inveje pessoas que foram criadas com você, ou que cresceram com você, ou que têm a mesma profissão que a sua. Você vai observar que desde o início da humanidade, os filhos de Adão, de Eva, Caim e Abel. Caim teve inveja de Abel. Um irmão teve inveja do outro irmão porque Abel foi aceito, porque Abel foi amado. E o Caim teve inveja de Abel e por causa disso gerou um homicídio, um assassinato. A inveja nasceu no coração, e daí o ódio, daí o ressentimento, e daí a fúria, daí o assassinato, primeiro homicídio da história da humanidade. Depois você vai ver a história dos filhos de Jacó. José, que foi preferido pelo seu pai. Jacó gostou mais de José do que dos outros filhos, e por isso deu a eles presentes, e teve uma distinção, uma diferenciação entre os filhos, uma predileção, e a predileção do pai gerou ódio no coração dos outros irmãos, e os irmãos ficaram com ódio de José. Ou seja, são entre os próximos, é às vezes dentro da mesma casa, entre irmãos. É uma irmã que tem inveja da outra irmã, é um irmão que tem inveja do outro irmão. São sentimentos que surgem entre pessoas próximas, e ali aquilo vai gerando ressentimento, raiva, briga. Eu conheci um rapaz que ele tinha ataques
e nervosos, e por isso ele desmaiava, e os médicos não encontravam a solução do seu problema, e o problema dele era uma ira, um ressentimento, porque desde a infância o pai gostou mais de um em detrimento dele, e esse moço cresceu com uma revolta, e como aquela emoção não conseguia ser processada nem expressada, ele tinha crises e desmaiava. Quem sabe você foi criado num ambiente assim, buscando a aprovação ou a aceitação da mãe, do pai, e você foi preterido, você foi deixado de lado em favor do outro irmão, e por isso a inveja se alojou no seu coração e está fazendo mal para você e tem destruído você. E quem carrega a inveja dentro de si, ela gera sentimentos, pensamentos destrutivos. Segunda característica da inveja é que ela rouba da pessoa a capacidade de celebrar, de se alegrar. Há uma história bíblica que mostra bem isso, é Saul e Davi, o rei Saul e Davi. Saul era o grande rei de Israel, era um rei querido, mas quando Davi começou a se destacar como um poderoso guerreiro, como um soldado, e como as pessoas começaram a cantar que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Saul, que tinha tudo, era rei, era querido, de repente o coração de Saul começou a perder a alegria, começou a deixar de celebrar aquilo que ele tinha, aquilo que Deus tinha lhe dado, e ele começou a se tornar um homem mal-humorado, irritado, um homem triste, porque a inveja de Davi entrou no coração de Saul. A inveja rouba a capacidade de celebrar. Há pouco tempo eu ouvi um pastor que tem um ministério entre jogadores de futebol, e ele dizia que foi num condomínio de luxo visitar um jogador, orar por ele, um jogador famoso. E o pastor disse que nunca tinha entrado numa casa tão bonita, uma mansão. E quando o pastor disse para aquele jogador: olha, você tem uma casa muito bonita, parabéns, aquele jogador falou para ele: é porque o senhor não viu a casa do fulano de tal, que era um jogador mais famoso e mais rico que ele, que tinha feito uma mansão maior. E aquele jogador diz assim: é porque o senhor não viu a casa dele. Ou seja, ao ver a casa do outro, a casa maior e melhor do outro, ele perdeu a capacidade de se alegrar com aquela linda casa. E o pastor disse: eu nunca tinha visto uma casa tão linda. E aquele moço não conseguia mais celebrar, se alegrar com a mansão que ele morava. A inveja faz isso. A inveja faz com que a pessoa perca o gosto, perca o prazer de se alegrar naquilo que tem, naquilo que é, naquilo que foi lhe dado. A inveja rouba essa capacidade de se alegrar. Mas tem mais. Terceiro, a inveja azeda a alma da pessoa, amargura o coração. Asaf, o escritor do Salmo 73, que era um músico do templo, que louvava no templo, Asaf diz que a alma dele ficou amarga, o coração ficou azedo, e ele sentia pontadas nos rins, dores nas entranhas da alma. Ele diz: tudo isso porque eu comecei a invejar. Aquele servo de Deus começou a invejar os ímpios, começou a invejar a prosperidade dos maus, e a inveja entrou dentro dele e azedou o coração daquele homem.
azedou os sentimentos, tudo ficou nublado, amargurado. A inveja faz isso. Eu já vi pessoas que atacam a gastrite quando veem desafetos seus serem prósperos, bem-sucedidos, e dentro dela a coisa fica amarga. O Asaf diz, o salmista diz que ele ficou amargurado. Quem sabe você está com a alma amarga, o coração azedo por causa disso, porque você está carregando a inveja dentro de você. Mais ainda, a inveja coloca as pessoas no negativismo, no lado sombrio da vida. Você vive apenas para reclamar, para murmurar, para olhar para a vida dos outros. A inveja faz com que a pessoa desenvolva uma energia mental, emocional e física, porque os nossos pensamentos são energia. Então a pessoa desenvolve aquela energia negativa. Então, quando as pessoas dizem que a pessoa tem um olhar de seca-pimenteira, é porque há um negativismo que seca o que é do outro, há um negativismo existencial, aquela pessoa carregada, é porque a pessoa está marcada, imaculada pela inveja. A inveja é um caminho de autodestruição. Saul perdeu o prazer de celebrar a vida e começou a se destruir pelo ódio do objeto da sua inveja, que era Davi, e o Saul começou a ficar louco, paranoico. A paranoia entrou dentro dele, ele começou a ficar doente emocionalmente, porque a inveja destrói as pessoas. Há uma história famosa que virou filme, de algum tempo atrás, um filme antigo, mas um filme muito bom, chamado Amadeus, que é baseado na história de Amadeus Mozart. E esse filme conta a história de Salieri, um músico famoso, um músico bem-sucedido, tocava para o príncipe, foi professor de Beethoven, mas o Salieri, quando conheceu Mozart, ainda na juventude, ele viu que Mozart era um músico melhor que ele, era um compositor extraordinário. O Salieri encheu o coração de inveja, e por isso ele ficou amargurado com Deus. Ele ficou amargurado com as pessoas, ele ficou amargurado consigo mesmo, e aquela inveja começou a destruí-lo, começou a azedar sua alma, a fazer mal para ele, e o filme conta que ele chegou no final da vida dele louco. Ele foi enlouquecendo aos poucos por causa da inveja. Observe como esse sentimento é destrutivo, é autodestrutivo. Observe como famílias, relacionamentos, amizades, a fraternidade entre irmãos, na mesma casa, na mesma família, como ambientes de trabalho, às vezes são prejudicados, destruídos pela inveja. Observe como esse é um problema seríssimo, é um pecado seríssimo, é um vício mental que sabota as emoções, que rouba a alegria, que destrói relacionamentos, que prejudica pensamentos, a alma das pessoas e leva muitos a uma vida miserável e medíocre. Quem sabe você está aqui hoje e tem inveja de alguém, tem inveja de pessoas. Quem sabe você foi vítima da inveja de outros e você sente esse olhar, essa energia destrutiva à sua volta. Às vezes nós percebemos olhares, sentimentos de pessoas que têm inveja e nos prejudicam. Mas como, pastor, como a gente pode vencer esse mal? Como a gente pode vencer essa maldade? Eu vou lhes dar aqui 2 segredos. Os 2 segredos para vencermos a inveja,
para desintoxicarmos a alma desse veneno mortífero e destrutivo que é a inveja. Duas atitudes que nós podemos ter, uma leva a outra, uma produz a outra e pode nos desintoxicar, pode nos dar o antídoto contra a inveja e pode também nos fazer viver cercado de pessoas invejosas e vivermos bem. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Diz o apóstolo Paulo: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu o segredo de viver contente. Ele aprendeu os meios do contentamento e por isso ele sabe lidar com pobreza e riqueza, com abundância e com escassez. Eu aprendi esse segredo de se contentar com aquilo que você tem, com aquilo que você é. E o apóstolo Paulo diz que ele descobriu que em Cristo Jesus ele tem alegria interior, existencial, emocional, espiritual, eterna, que Cristo deu a ele. Esse contentamento, o segredo para vencer a inveja é você se alegrar com aquilo que você tem, com aquilo que você é, e reconhecer que isso é fruto da bondade, da graça, do amor, da misericórdia de Deus. É você reconhecer, como diz o salmista no Salmo 139, que aquilo que você foi criado de forma maravilhosa. A sua vida é fruto da graça, da bondade, do amor de Deus. Quem você é, a forma como você foi criado, foi constituído, as experiências de vida, você reconhecer que vem de Deus, e o contentamento gera o fruto que aniquila a inveja, que é a gratidão. É você olhar para a vida com o olhar da gratidão. É você olhar e ver que tudo é fruto da bondade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, que você recebeu graça sobre graça, que o Senhor está contigo. Foi isso que Asaf descobriu no Salmo 73. Deus está comigo. Deus é a maior riqueza que eu tenho. Os ímpios, os maus não tem essa presença. E se eu tenho Deus no céu, o que mais que eu quero ter na terra? Se eu tenho Deus no céu, eu provo a sua paz, a sua presença, aquilo que Ele me dá, aquilo que Ele é dentro de mim, lá na minha alma. Deus me proporciona um contentamento existencial, a alegria interior, espiritual, sobrenatural. Eu encontrei em Cristo. Cristo me deu tudo que eu preciso. Em Cristo eu tenho toda a força, em Cristo eu tenho toda a alegria, em Cristo eu tenho todos os recursos que eu preciso, eu posso todas as coisas nele. E Paulo é um homem que jamais vai ser amargurado, azedo, jamais vai ser afetado pelo sentimento da inveja, porque ele já encontrou a satisfação, ele já encontrou a realização interior em Deus. Ele sabe quem ele é e ele se alegra com as coisas que Deus lhe dá, ele se alegra com as bênçãos e a provisão. Ele já sabe quem ele é, então ele não quer ser maior nem menor, ele está dentro do plano de Deus, do propósito de Deus. Ele não quer ir além, ele não fica aquém, ele está dentro da bênção do Senhor. Deixa eu te falar, quando eu era novo,
e eu era um jovem pregador da palavra, às vezes eu ouvia pastores, pregadores, e lá no fundo do meu coração saía uma inveja, uma ponta de inveja. Ah, Deus, eu queria ter esse dom. Ah, Senhor, eu queria ser igual fulano de tal, eu queria ser igual esse pregador. Até que Deus falou comigo, que Ele me fez de forma especial, que eu sou único, que eu sou singular, que Deus já tem o outro pastor, já tem o outro pregador, mas que eu fui feito de forma singular, e eu recebi um dom único que é a minha vida, e eu vou expressar Deus de forma única. E Deus falou comigo: eu te amo, eu dei o dom que você tem, se alegre com aquilo que você tem, porque só você pode expressar a glória de Deus de forma única e singular. Você não precisa desejar ser o outro, ter o que o outro tem, porque em você está revelado o amor, a graça, a glória de Deus de forma singular. Então aceite, receba a graça, receba o amor, aceite a si mesmo, ame a si mesmo, porque em você Deus quer revelar algo que o outro não vai revelar. É só você, você é singular, suas digitais são únicas, em você está a imagem de Deus, e Deus quer revelar sua glória através de você. Aceite isso, receba isso como dom, como dádiva, como expressão da graça de Deus. Abrace quem você é, com os seus dons, os seus talentos, os seus defeitos, porque você é um filho amado de Deus, porque só existe você, você foi criada de maneira única pelo Deus eterno, e Deus quer se alegrar na sua vida, Deus quer usar você de maneira única. Então não queira ser, não queira ter, não busque o que o outro tem, o que o outro é, porque Deus já deu a você algo que jamais ninguém vai ter. Ninguém vai ter, você é único. Você é especial aos olhos de Deus, e Ele derramou em você a presença dEle, o amor dEle, a graça dEle. Então faça como Paulo: eu já tenho, já recebi, por isso estou contente, por isso sou grato, por isso estou satisfeito, por isso eu não preciso ter nada além daquilo que Deus preparou para mim, por isso eu não quero ser maior, por isso eu não quero ser menor, por isso eu quero viver dentro da esfera e do tamanho que Deus preparou para mim, porque é nisso que eu estou realizado, satisfeito. Aleluia! É nisso, é nele, saber que somos amados, queridos, projetados e feitos de maneira extraordinária e maravilhosa. Livre-se da inveja, livre-se desses ressentimentos, dessa amargura. Acolha, receba, aceite a dádiva do amor de Deus na sua vida. Deixe-se ser curado por esse mal, deixe a bondade de Deus limpar o seu coração, curar a sua inveja, e você se alegrar, e você viver na plenitude daquilo que Deus tem para você. Feche os seus olhos e eleve o seu pensamento ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, liberte, Senhor, os teus filhos da inveja, liberte da amargura, do ressentimento, que nessa manhã o Espírito Santo possa quebrar esse mal, o Espírito Santo possa restaurar e curar corações que estão azedos, amargos, que estão ressentidos. Que a graça abundante, maravilhosa de Jesus seja derramado nesse coração, para que cada um acolha a bondade, acolha a singularidade, acolha as bênçãos do Senhor no coração, na alma, trazendo cura, libertação, alegria, satisfação e paz. Eu oro pelos ouvintes nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.